Nós, da área de pesquisa, inovação aplicada e comissão científica institucional, aqui representada por este que vos fala, professor Dr. Abel Menezes, pelo Dr. André Ramalho e pelo mestrando Jefferson Almeida, a quem saúdo com um bom dia. Temos a satisfação de apresentar mais um episódio do webinar e podcast científico do Sejan, uma iniciativa voltada para o compartilhamento de conhecimento e a troca de experiências entre profissionais da saúde em nossa organização, transformando o conhecimento tácito em explícito. Neste episódio, abordaremos os desafios da pesquisa científica em saúde do adulto, trazendo reflexões e avanços no cuidado à saúde dos nossos pacientes. Para isso, contamos com especialistas que atuam diretamente na assistência, na pesquisa e na gestão em saúde. Para conduzir, então, a discussão, recebemos hoje o professor Dr. Rodolfo Anísio Santana de Torres Bandeira, médico graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, com residência em cirurgia geral e urologia pelo Hospital Getúlio Vargas. Dr. Rodolfo tem um fellowship em urologia minimamente invasiva pela Universidade de São Paulo, MBA em gestão em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, além do título de doutorado em urologia pela Universidade de São Paulo. Membro da Comissão Científica Institucional do Sejan, é coordenador da linha de pesquisa em saúde do adulto. Na organização, desde 2015, foi responsável técnico no Hospital Dia M. Boimirim 1, passou pelo núcleo técnico regional do Capão Redondo e Jardim Ângela e hoje atua como gerente médico da rede de atenção especializada do Sejan. Em 2013, conquistou o primeiro lugar geral no concurso de titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Tem grande expertise em saúde do adulto, medicina minimamente invasiva, urologia, oncologia e cirurgia segura. Seja bem-vindo, Dr. Rodolfo. Obrigado, Dr. André. É com satisfação que apresento nossa convidada especial a este webinar científico Sejan, a doutora Patrícia Ramos Absaber Carlotti Zarpelon. Patrícia é responsável técnica médica na Unidade Básica de Saúde Jardim Comercial, na região sul da cidade de São Paulo. Ela é médica generalista, graduada em medicina pela Unicamp. Em nosso 11º Simpósio Científico Internacional, a sua unidade teve destaque de unidade com maior produção científica e com maior número de trabalhos aprovados e publicados. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Apresentamos também a nossa segunda convidada especial para o webinar, a doutora Pérola Michele de Vasconcelos Caribé Bandeira. Doutora Pérola é responsável técnica médica na Unidade Básica de Saúde Jardim Germânia, também na região sul da cidade de São Paulo. É médica generalista com graduação em medicina pela Unisa e possui título de doutorado em ciências pelo INCOR, junto à Universidade de São Paulo, com a tese sobre insuficiência do tratamento da doença periodontal na sirtuína 1 e na lectina ligadora de manose em indivíduos com doença arterial coronariana. Possui publicações internacionais também nessa temática. Doutora Pérola, seja bem-vinda. Doutor Rodolfo, devidamente todos apresentados, entrego agora a condução desta webinar para você e fique à vontade para conduzir até o final. Bom encontro a todos. Ok, Abel, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado às doutoras Pérolas e doutora Patrícia pelo aceite nessa nossa conversa. Eu quero que seja uma conversa bem dinâmica, que seja algo bem agradável, que a gente possa discutir como a gente aproximar a ciência acadêmica da prática clínica de todos nós que atuamos como médicos, mas como enfermeiros e nutricionistas e demais profissões da área da saúde, tá? Eu queria primeiro dizer que é um prazer estar aqui com vocês, discutindo esse momento.
E eu queria primeiro, eu vou fazer um bate-bola com vocês, então vou fazer algumas perguntas, e assim, acho que fiquem livres para conversar. Eu queria começar com a Pérola, a doutora Pérola. A pesquisa clínica gera conhecimento fundamental para a evolução da medicina, mas ainda há muitos obstáculos para aplicá-la na prática diária. Quais são os principais obstáculos, na tua opinião, quais são esses principais obstáculos nessa integração? Historicamente, a pesquisa clínica e a prática, ela tem um grande distanciamento, né? O que chegava para a gente na prática, quando a gente está exercendo o papel ali na ponta, é o resultado de uma pesquisa que tinha sido feita. Isso atribuído a vários motivos, né? Um deles é a linguagem academicista, que é usada nessas publicações, a dificuldade de quem está na ponta ter acesso a esses protocolos de estudos. Mas isso vem mudando, né? Hoje a gente tem um acesso científico muito, muito melhor, infinitamente melhor. A gente tem acesso hoje a revistas, por exemplo, o Sejan, ele tem uma revista que é de publicação que não precisa pagar. Só quem passou por essa jornada de publicações sabe como é difícil conseguir. E aí o Sejan disponibiliza a revista sem você precisar pagar, uma revista que você tem fácil acesso ao conhecimento científico nela. Então, hoje a gente pode dizer que esse distanciamento está bem menor, mas ainda tem desafios, né? Desafios que a gente precisa... eu vejo que a pesquisa clínica, ela hoje está muito mais inserida na prática, mas ainda tem desafios que a gente precisa vencer, né? A gente tem hoje, o Sejan tem hoje simpósios que ele instiga a nossa participação. Isso é muito importante, faz com que a pesquisa chegue mais perto de quem está aqui na ponta. E a linguagem hoje que o pesquisador usa é responsabilidade dele também. O pesquisador precisa chegar perto do assistencial para que isso funcione, porque o sentido da pesquisa é que traga benefício para todos. E se ele continuasse como estava antes, aquele arcaico, ligado a grandes universidades, ligado apenas a grandes estudos, a gente não ia avançar como estamos avançando agora. Então, as publicações que a gente faz nos simpósios, a gente teve agora recente o Simpósio Internacional do Sejan, que foi fantástico, ele teve muita publicação de quem está ali na pontinha, dos enfermeiros, dos médicos, nutricionistas, psicólogos, todos eles, a área de saúde ali na ponta, que vê a assistência na palma da mão, produzindo ciência. Então, isso é um avanço. Bem legal isso. Realmente, a revista científica Sejan, ela faz parte da Ciência Aberta. Ela é uma rede de revistas que ela promove a disseminação gratuita de conhecimento. Isso é um incentivo muito importante para... Abel, eu sou mais velhinho do que vocês, então eu fui de uma época que quando a gente queria um paper, um artigo científico, a gente mandava uma solicitação, uma carta, tá? Acho que vocês nunca escreveram uma carta na vida, mas a gente mandava uma carta para a Birene, que ficava aqui na Universidade, na Federal, aqui, na Universidade Federal de São Paulo, e eles retiravam, pagavam-se $10 por artigo, então eles retiravam, levavam mais ou menos uns 2 meses para chegar esse artigo para a gente. Então, para que a gente conseguisse acesso a um artigo científico, eram 2 meses, no mínimo, de atraso. Então, isso a gente já vive uma nova experiência, né? E aí eu vou aproveitar para perguntar para a doutora Patrícia. Doutora, como é essa relação entre a academia, ou seja, com os pesquisadores, e o assistencial, aquele médico, aquele enfermeiro que está aí na ponta, tá? Existe um distanciamento natural e como a gente fortalecer essa conexão? Distanciamento. Varia muito também, de acordo Doutora, com o acho perfil do serviço. A umidade é maior, de acordo com... Doutora, se a senhora puder voltar a sua... Desculpa, me perdoe, é porque travou a internet. Agora vocês me escutam bem? Perfeito, agora está perfeito. Existe um distanciamento. Claro que isso varia de acordo com o perfil do serviço, ambulatórios com essa proposta. O serviço, ele já tem, assim, um molde, né? Tanto do quesito, assim,
escalas, tempo de trabalho, tempo de dedicação para cada atividade. E, assim, no nosso distanciamento, não só pelo contato, né, com pesquisadores de outras áreas, que a gente está aqui diretamente. Doutora, houve uma falha aqui na comunicação, mas deu para entender que há um certo distanciamento, né? Mas que há formas de minimizar. Então, isso varia muito de local, né? Quando a gente começou a pesquisa, os pesquisadores eram quase semideuses. Eles falavam em outro idioma, e que, para a maioria da população, aquelas informações eram disseminadas de uma forma muito tardia. Então, e havia também, por parte do meio assistencial, um certo preconceito, achando que o que era visto na teoria, de fato, não seria algo em relação à prática. Eu acho que o ponto fundamental para aproximar esses dois mundos é trazer a realidade acadêmica, afastar a realidade apenas da academia, e isso várias instituições aqui no Brasil e no mundo têm conseguido, né? O Sejan é uma delas que tem trazido o conhecimento acadêmico para a raiz onde ele é preciso, que é a sociedade. Todo conhecimento científico só tem qualquer relação, só tem qualquer benefício quando ele traz um bem à sociedade. Senão não há fator de existir. Eu vou aproveitar para a Pérola, e para a doutora Pérola, e perguntar como é que os profissionais assistenciais podem contribuir para a pesquisa clínica, e não apenas receber as conclusões, eles serem parte ativa dessa pesquisa, e não um ser passivo que recebe de forma sem questionamento essas informações. Quando você está na ponta, quando você que atende, é você que coleta, é você que escuta o paciente, a pesquisa ela é muito mais fundamentada, é mais fácil de você ter o retorno de será que eu vou conseguir aquele N que eu preciso para produzir a minha pesquisa? A pesquisa, quando ela é feita de uma forma mais separada, mais distanciada da prática, a gente inicia um estudo, vamos supor um estudo randomizado que precisa de um tempo de segmento, de observação daqueles pacientes, e você não consegue garantir se aquele estudo vai chegar até o final, mas quem está na ponta, quem tem acesso, consegue, porque esse feedback que ele dá para o pesquisador quando ele está inserido, quando ele se sente parte do processo, faz com que a pesquisa ela tenha muito mais qualidade. Ótimo, muito bom, muito bom. Doutora Patrícia, eu queria perguntar qual foi o segredo para que vocês usaram aí para engajar tantos profissionais a escreverem tantos artigos para o último simpósio internacional do CGE? Qual foi a estratégia que vocês usaram? Engajamento é uma palavra nova, né? Minha geração não usava muito, então a geração de vocês usa bastante. Mas como que vocês engajam esses profissionais? Inicialmente, né, desde que surgiu assim o simpósio, essa proposta, nós já começamos a abordar individualmente os profissionais de acordo com os interesses, né? A gente tem profissionais com perfil assim, mais voltado para a saúde mental, profissionais que já têm assim, aquele perfil mais academicista, que tem interesse em revisões bibliográficas. Então, conhecer o perfil dos profissionais aqui foi interessante para despertar o interesse de cada um e aonde cada um tem mais afinidade, né? Aí foi todo feito assim, uma organização interna nossa, desde das propostas de trabalho de cada um, ver a viabilidade aí do tempo, que é um grande desafio para nós aqui, né? Um tempo para se dedicar, para conseguir elaborar e desenvolver tudo. Então foi assim, querendo despertar o interesse de cada um mesmo, onde cada um encontra a sua afinidade. Isso foi o que conseguiu mobilizar uma grande quantidade de pessoas. Incentivo o tempo todo, assim, o tempo todo, toda oportunidade que nós tínhamos, a gente trazia esse assunto para conversar, encontrar uma troca nas reuniões técnicas, nos grupos nossos de discussão. Então, foi por esse caminho.
Isso é ótimo, Patrícia, doutora Patrícia, isso é um ponto, vocês encontraram um ponto neurálgico da questão, e que é aproximar a ciência do indivíduo, mostrando que aquilo ali não é algo chato, não é algo penoso, não é um... E apesar de toda a sobrecarga, que eu sei que a vida assistencial não é fácil, né? Você é tomado por outros compromissos, mesmo assim você consegue dizer, olha, pesquisar e escrever vai facilitar a sua vida. Isso é um ponto que é muito importante. E aí eu aproveito em facilitar para perguntar um pouco a vocês sobre o uso do prontuário eletrônico. Isso, como traduziu, como isso facilitou a coleta dessas informações e facilitou o dia a dia tanto do pesquisador quanto do profissional assistencial. E o que a gente pode aprimorar, o que a gente pode ajudar para que isso esteja mais azeitado e consiga funcionar de forma mais tranquila, Pérola? Bom, eu também não sou tão novinha, então, na época do meu mestrado, né, lá no início, não tinha prontuário eletrônico, então a gente sofria bastante. Sofria porque as informações... Hoje, o Sejam, acho que a todas as unidades dele tem prontuário eletrônico, isso é fantástico. Fantástico para você conseguir reunir as informações, fantástico que você consegue ver onde aquele paciente passou. Às vezes o paciente chega na nossa sala, no clínico, né, no médico da saúde, e no generalista, e ele diz, eu passei com o cardiologista, mas eu não entendi, ou então eu não sei qual foi a medicação, ou eu perdi a receita. A gente consegue entrar no prontuário, ver qual foi a conduta, ajudar aquele paciente a seguir aquele conselho, a seguir com aquela medicação que foi prescrita, orientar quais os exames que foram pedidos. A gente consegue ver se esse paciente foi internado, a última internação. Isso é de um poder gigantesco. Na minha época, lá, o doutorado não, o doutorado já tinha pesquisa, graças a Deus, não era eletrônico, era aqui já no ENCOL é tudo sistematizado também, mas no mestrado tinha folha rasgada, prontuário que a gente saía precisando tomar remédio para rinite, não era fácil pegar os prontuários, sem contar com as letras, as informações que não estavam todas lá, que a gente precisava. Então, o prontuário eletrônico, eu acho que foi, na minha opinião, um divisor de águas. É muito mais fácil produzir ciência com o prontuário eletrônico. Sem dúvida nenhuma. O prontuário eletrônico foi uma resistência. Eu passei todas essas fases. Eu passei a fase de que os médicos odiavam, falavam que isso aqui aumentava o tempo, a consulta não seria boa, porque ele perderia tempo preenchendo. Na verdade, hoje a gente padroniza, né, essas informações. A gente consegue colocar isso de uma forma organizada e usar essas informações. Ô, Pérola, fala um pouco também da experiência de vocês, do trabalho que vocês apresentaram no seminário sobre o uso de padronizações, de instrumentos de padronização do que você deve escrever numa consulta. Qual é o mínimo viável para uma consulta que deve estar contido num prontuário? Então, mostra um pouquinho dessa experiência de vocês. A gente passa por um processo de auditoria de prontuários hoje. Isso é possível porque é necessário também, para que todos os profissionais, médico, enfermeiro, tenha a sensibilidade de colocar, por exemplo, numa pesquisa de puericultura, como está o desenvolvimento dessa criança, o peso é fundamental. Então, existem algumas informações que não pode estar faltando naquela consulta, e a gente não pode deixar passar desapercebido. Então, quando a gente fazia a auditoria dos prontuários, a gente percebia algumas falhas, por exemplo, na avaliação do idoso. Quando a gente faz uma consulta de um idoso que é diabético,
todo paciente diabético precisa ter avaliação das pernas, para a gente ver se começou eles começam a fazer lesão nos pés, nas pernas, uma parestesia, né, periférica. Então, isso ficava faltando, a informação no prontuário. Então, a gente percebeu, depois de fazer as auditorias, sentamos com a nossa equipe, montamos um esboço de quais as informações que não poderiam faltar, e depois a gente, em outro momento, fez novamente essa auditoria, porque ela é feita mensalmente, a gente esperou um tempo todo mundo se adequar ao que precisava estar escrito, e depois fizemos novamente a auditoria, e a gente percebeu uma evolução, assim, fantástica, e foi significativo o resultado. A gente chama estatisticamente significativo, isso tem mais validade para o pesquisador. Ele gosta mais de ver esse resultado, assim, que significa que aquilo teve validade científica. Mas na prática, significa que o paciente saiu beneficiado, que quando o paciente sair do serviço, ele precisar do seu prontuário, vai estar tudo lá que ele precisa. Se acontecer uma judicialização, precisar desse prontuário, esse prontuário vai estar bem adequado. Então, quando a ciência anda junto com a prática, eu acho que todos ganham. Todos, tanto o paciente, o profissional, o sistema, todos nós. Perfeito, é isso mesmo, sem dúvida. Ô, doutora Patrícia, e como é que a gente pode usar os instrumentais que estão dispostos hoje? Por exemplo, a inteligência artificial, que pode estar acoplada ao prontuário, né? E de que forma isso a gente pode acelerar a integração entre a pesquisa e a assistência? Vai ajudar muito no levantamento dos dados, né? A gente tem a nossa ferramenta, o CEP, que ele tem campos específicos em que a gente consegue gravar informações quanto a exame de pacientes, dados, para ajudar a puxar nos relatórios, né, nas plataformas que a gente usa para conseguir esses levantamentos, mas uma inteligência artificial consegue fazer isso com mais facilidade e acelerar mais. Muitas vezes a gente está aí numa consulta que tem diversas questões para serem resolvidas, e muitas vezes a gente escreve no corpo da consulta um resultado de exame, algum dado importante do paciente, né, no registro da consulta, mas muitas vezes naquele momento a gente não consegue entrar naquele campo específico que consegue, através, acho que agora a gente está com a plataforma do Florence, né, antes era o Horus, para puxar essas informações. Então, muitas vezes a gente não tem esse tempo para lançar no momento do atendimento. E aí pode prejudicar um pouco o levantamento desses dados. Uma inteligência artificial pode facilitar isso, porque ela consegue identificar, né, pelo prontuário, palavras-chave e já conseguir puxar essas informações sem essa necessidade. Então, a obtenção desses dados pode acontecer de uma forma mais sensível, mais rápida também, e que torna a consulta mais fácil no sentido de a gente abrir menos janelinhas, né, para lançar algumas informações. Então, pode ser bem vantajoso. Legal, muito importante isso que você falou, né? A quantidade de dados que ela consegue processar de forma automática é incrível, né? Então, coisas que a gente levava a vida inteira, ela aprende e ela já consegue ver dados semelhantes, né? Padrões de semelhança. Ela pode até corrigir a gente, né, doutora? Imagina que eu sou cirurgião, então na cirurgia robótica, se eu faço um movimento muito esdrúxulo, o robô me pergunta, você realmente quer executar esse movimento? Ele vê que aquilo é fora do padrão. Então, essa vantagem é uma coisa, é um padrão muito legal, né? E aí eu vou aproveitar para perguntar para a Pérola. Ô, Pérola, e quais são os desafios éticos e regulatórios para o uso dessas novas tecnologias? Como a IA, a inteligência artificial e a Big Data podem ser usadas na pesquisa clínica? Eu fiz essa questão pensando que o doutor Abel, que está aqui, acabou de escrever um paper bem interessante sobre o tema. Então, eu vou aproveitar o Abel, vou quebrar o protocolo, ele está silenciado aqui, mas também eu peço para a Pérola, mas eu vou querer também que o Abel nos dê aqui alguma aulinha aqui sobre isso. Pérola, e aí, como é que eu posso usar? A inteligência artificial veio para nos ajudar, né? Ela é uma ajuda na tomada de decisão, mas ela nunca pode substituir o julgamento humano.
esse é o meu ponto de vista. A gente precisa, a parte humana sempre tem que estar lá, né? Sempre, senão a pesquisa vira, porque quando o mundo da pesquisa iniciou, quando iniciaram as novas formas de pesquisar, a gente tem algumas atrocidades na história que a gente tem até vergonha, né? De que a humanidade tenha passado por isso. Com os negros lá do Alabama, que foram 40 anos submetidos ao não tratamento da penicilina, quando já existia, ao não tratamento da sífilis com a penicilina, quando já existia penicilina, né? O estudo queria ver como que a sífilis se comportava no decorrer da doença. Então, eles foram acompanhados 40 anos sem receber a medicação, porque eles eram estudados. Isso é muito triste, né? E graças a Deus não é mais assim. Hoje a gente tem grandes centros éticos. Quando você faz uma pesquisa, você tem uma plataforma que você precisa mandar todos os dados. O paciente tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido para participar. Hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a inteligência artificial veio para somar, mas a gente precisa ainda daquele cuidado humano para ver se não está vazando dado, para ver se a proteção de dados está funcionando, para que o resultado da pesquisa ele sempre seja benéfico. Perfeito. Tá. E aí, André? E aí, Abel, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode usar a inteligência artificial a nosso favor e ela não ser a nossa escrava, produzindo ciência aí de uma forma aberrante? Obrigado, doutor Rodolfo, pela pergunta. Esse assunto tem dominado aí, né, os grandes congressos. Então, esse ano eu tenho mais 2 eventos que vou tratando do assunto. O Congresso de Editores Científicos, que vai ter lá no Rio Grande do Norte, tem um dia inteiro só para tratar sobre inteligência artificial em publicações, dada a importância, né, da questão. Quando o assunto logo veio à tona, eu já me coloquei a buscar conhecimento sobre o assunto. E até elaborei um paper no formato de pré-print, né? Aquele artigo científico que não é avaliado por pares, porque eu tinha certeza que não seria publicado até então por nenhuma revista científica. Mandei para o pré-print e até a revista pré-print mesmo, que faz essas publicações, né, o repositório, acabou recusando o artigo, por conta da questão de não ter regulamentação até então, né? Então, todo mundo assustado de ter prejuízo em relação à publicação e à assistência. E nesse interim, saiu publicado um artigo numa das revistas da rede Elsevier, uma revista de enfermagem, onde um dos autores fez o artigo científico, produziu o artigo, com assistência da inteligência artificial. E ele apôs esta inteligência artificial, no caso do ChatGPT, como autor, como coautor. Isso saiu publicado. Pasmem que, obviamente, saiu em tudo que foi revista científica, né, tratando sobre o assunto, com editorial e também nas mídias internacionais, a ponto da revista ter que fazer uma retratação, tanto o autor quanto o editor, porque passou em todo o fluxo editorial, e que nós temos consciência hoje pela COP, né, o Comitê Internacional de Publicações Científicas, de que a máquina não pode ser considerada como coautora. Né? Então, tinha-se essa discussão. Então, a máquina ela é utilizada, até tem hoje em dia a consciência de que a pesquisa pode ser assistida por inteligência artificial e que se coloque, né, algumas declarações. Nem todas as revistas aceitam ainda o uso de inteligência artificial. A maioria aceita para correção de texto, mas não para criar insights. Né? Mas isso tem avançado, as críticas têm aumentado em relação a isso, de que, na verdade, ela é uma ferramenta que pode melhorar a pesquisa científica. Obviamente, vou trazer um exemplo aqui. Alguns cientistas de dados da Universidade de Campinas, da Unicamp, fizeram uma publicação e eles compararam, eles queriam fazer um estudo
de revisão da literatura. E aí, quando você vai fazer o estudo, você tem que fazer o protocolo de busca, né, que dá muito trabalho, isso é bastante complicado. E eles usaram 3 inteligências artificiais e compararam, né, qual delas é melhor para montar o protocolo de busca. Então, esse trabalho mais difícil de se fazer, né, mais operacional, a inteligência consegue facilitar a vida do pesquisador. Mas o trabalho realmente de fazer a curadoria, então todo o trabalho feito pela inteligência artificial requer uma curadoria do autor, seja ele qual for. Os comitês de ética também estão pedindo, se você vai, eu fui num encontro de comitês de éticas, né, que eu também sou membro de comitê de ética, e aí essa discussão surgiu lá. Então, qual foi a nossa decisão? Que quando tiver algum trabalho relacionado à inteligência artificial na pesquisa, que o autor também mande quais foram os prompts que foram utilizados. Né? Nem sempre o prompt vai trazer o mesmo resultado, né? Assim, A mais B igual a C, mas parecido ali para que outro pesquisador consiga replicar. O grande problema das pesquisas é o método está bem elaborado para que outros consigam replicar essa pesquisa. Então, a aplicação de inteligência artificial requer alguns cuidados. Esses cuidados eu coloquei no meu artigo, que o Dr. Rodolfo citou. Está na revista do Sejan, publicado. Eu fiz questão de publicar na revista do Sejan, para ter uma veiculação maior aí, a revista ser bastante citada. Então, tem recomendações para os autores, para revisores de artigos científicos relacionados à inteligência artificial e para os editores. Esse artigo foi para todas as revistas da rede Cielo, e algumas pediram para a gente escrever carta ao editor, né, fazendo algumas reflexões sobre o assunto. Então, vejam que essa discussão não acabou, ainda tem muita coisa para acontecer. A ABEC, a Associação Brasileira de Editores Científicos, também está produzindo um curso, eles pediram o artigo também, que eles estão produzindo um curso de como trabalhar a pesquisa com o uso da inteligência artificial. Então, em resumo, né, foi bastante coisa, mas é esse o cenário que nós temos até o momento. Legal. Obrigado, doutor Rodolfo. Imagina, Abel. Obrigado, quebrando o protocolo, mas eu não podia perder a oportunidade de fazer isso. Você compartilhar conosco aqui esse conhecimento. Abel, acho que o ponto é justamente esse, né? Regulamentar. A gente não pode apenas proibir, né? Eu também passei por uma fase de que quando começou a computação, né? Começou não, mas quando estava aflorando a computação, disseminando a computação no Brasil, as escolas médicas não permitiam que os trabalhos fossem feitos digitalizados. Eles não poderiam, porque como se fosse aquilo ali acabasse a arte de escrever, de datilografar. Então, você vê que é uma coisa que, felizmente, mudou. Os computadores eram proibidos na universidade, eram fechados, eram salas fechadas com computadores, quase um crime você usar. E, Abel, realmente a inteligência artificial ela é um grande meio, né? Tem até um trabalho bem interessante que a inteligência artificial fez a prova de licenciamento para médico, que seria a OAB americana, e ela tirou 8,6. Essa média de 8,6 é uma média muito maior do que de toda a média dos médicos americanos, né? Então, a gente sabe que ela veio para ficar, ela é mais um componente, eu acho que a gente precisa aprender a usá-la, como a gente aprendeu a usar a computação, e hoje ninguém mais vive sem esse computador. Só que ela consegue gerar conhecimento, autoconhecimento. E isso a gente não sabe onde vai parar, vai ser um desafio para as revistas científicas, para os editores, para os próprios autores, né? Isso está cada vez mais claro. Doutora, nesse novo mundo aí, doutora Patrícia, qual que é o papel de um gestor de saúde na aproximação entre a pesquisa e a assistência, a pesquisa prática e a prática? Acho que, principalmente, estimular, sensibilizar os profissionais, os colaboradores, para eles encontrarem a importância e o sentido, né, do trabalho deles e da aplicação. Porque se a gente não tem a motivação, se a gente não vê um sentido,
fica bem mais difícil essa dedicação, né? Essa dedicação integral, esse envolvimento. Então, é enxergar bem o perfil dos profissionais, quais são suas aptidões, seus interesses, para ajudar a desenvolver isso da melhor forma. E, claro, né, possibilitar os meios para que isso aconteça, com discussões, educação continuada, propostas aí de reuniões intersetoriais ou até interinstitucionais, assim, com universidades, e criar, né, esse trabalho, assim, essa ponte de comunicação, que é muito importante. Legal. Muito obrigado, pessoal. Eu acho que deu para dar uma explanação geral. Eu acho que eu vou convidar vocês de novo. Eu acho que é importante a gente sempre conversar sobre isso. E foi muito bom para mim, foi muito legal. Aprendi bastante com vocês. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Eu agradeço o Abel por ter me concedido esse espaço aqui e o André, que não está aqui conosco, mas também, junto com o Abel, conduzem essa área de pesquisa e junto com o Jefferson e inovação. Doutora Pérola, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil tirar vocês do atendimento. Doutora Patrícia, muito obrigado de coração. Eu sei que foi uma semana complicada para a senhora e mesmo assim você está aqui conosco. E, Abel, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui. Eu agradeço a todos. Eu sei que foi muito legal. Para mim foi muito legal estar aqui com vocês, tá bom? Muito obrigado. Doutora Pérola. Obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer, obrigada pela oportunidade. E que bom que a nossa ciência está andando e agora de mão dadas com a prática, para que isso traga sempre benefício para quem está lá na ponta, né? Para o nosso usuário. Doutora Muito obrigada. Patrícia. Agradeço também a participação, todo o aprendizado aqui hoje e passo das palavras da Pérola minhas também. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigado, Muito obrigada. pessoal. Até mais.